Amém, irmãos? Mateus capítulo 6, todos acharam? Leiamos. A partir do verso 25, irmãos. Amém? Podeis assentar, irmãos. A semana passada nós pregamos a partir do verso 19 até o verso de número 32. E hoje nós vamos concluir com apenas os dois versículos finais, que é o versículo 32 e 34. Desculpa, 33 e 34. Mas vamos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no verso de número 19, ele disse para não ajuntarmos tesouro na terra e nem aonde nós sabemos que a traça, a ferrugem e os ladrões destroem. Mas ele nos aconselhou, nos exortou a juntarmos tesouro nos céus. Ele diz aqui o versículo 19: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus nos aconselha a juntarmos tesouro no céu. E ele vai nos mostrar que esse tesouro no céu, ele está imune à corrosão, à destruição e a roubo e até mesmo ao tempo. Então ele diz para nós juntarmos tesouro no céu. E esse tesouro que nós acumularmos no céu, irmãos, ele terá uma natureza eterna. E ele também disse que devemos colocar, ou melhor, que o nosso coração estará aonde estiver o nosso tesouro. Então, se nós acumularmos tesouro no céu, aonde ele é imune a todo tipo de corrupção, corrosão, destruição, roubo, ele será eterno, esse tesouro. Não será, irmãos, perdido, não será destruído. E esse tesouro estará bem guardado, bem protegido. E aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou seja, o nosso coração, ele estará no reino de Deus. O nosso coração, ele estará nos céus. Ele vai estar focado no céu. Ele vai estar, irmãos, buscando os céus. Porque é lá que nós colocamos o nosso tesouro. Foi lá que nós juntamos o nosso tesouro. E ele ainda diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, irmãos, terá luz. Teremos um discernimento e uma percepção melhor e mais clara das coisas que Deus nos revela, das coisas que o Senhor nos dá. Porque aqueles que têm olhos maus, ele não consegue enxergar
o tesouro de Deus, as coisas preciosas que o Senhor nos dá. Então, nosso tesouro ele terá uma eternidade, e nós estaremos enriquecidos, nós estaremos abençoados, e nada nos faltará, porque o nosso tesouro ele estará justamente no céu, aonde sempre estará protegido. Mas o que tem a ver o tesouro com o reino de Deus? Nós podemos fazer essa pergunta, a relação que há entre o tesouro e o reino dos céus. É interessante que, se nós fizermos uma leitura a partir do capítulo 5, nós vamos conseguir identificar a relação que há entre o reino dos céus e o tesouro que nós devemos acumular no reino de Deus. Então, o que nós percebemos, queridos irmãos, é que a vida e a provisão ela é dada justamente na vinda do reino. É quando Deus estabelece o seu reino, é que o Senhor nos dá todas essas coisas. E podemos voltar na criação, na primeira criação, onde Deus formou o homem do pó da terra e estabeleceu ali o seu reino, colocando o homem para governar todas as coisas, e o Senhor lhe deu toda a provisão, o Senhor lhe deu a vida e tudo aquilo para sustentar a vida. E ele precisava simplesmente se submeter a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus. Era só essas coisas que o homem deveria fazer. O reino, ou melhor, a provisão, ela é justamente dada na vinda do reino. Por isso que há essa relação, essa ligação que a Bíblia ela faz em relação ao tesouro, aos bens que o Senhor nos concede com o seu reino. Eles estão ligados, eles estão conectados. E aí nós vemos que Jesus Cristo, a nossa vida, ela está em Cristo. E o próprio Cristo, ele é o pão da vida. Nós não estamos preocupados nesse texto em sustentar a nossa vida, em guardar a nossa vida. Mas Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele não é só o pão da vida, mas ele também é a água da vida. Nós que estamos preocupados em comer, em beber, em vestir, e Jesus Cristo, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, e nós também nos cobrimos da sua justiça. Nós também cobrimos com a justiça de Cristo, nos vestimos dela, porque aí é aonde a vida está garantida. É em Cristo que a nossa vida ela é mantida. A nossa vida está em Cristo. Em Cristo que nós somos sustentados. Enquanto nós estamos preocupados com as coisas temporais, a qual o próprio Deus, quando advertiu, ou melhor, quando ele sentenciou Adão, o Senhor disse assim: olha, você vai trabalhar, vai comer do suor do seu rosto até que você volte para o pó. Todo o esforço que ele fizesse para sustentar a vida e manter a vida seria em vão. Porque a vida, queridos irmãos, ela é dada por Deus e ela também é sustentada por Deus. E João no capítulo 6 está dizendo que Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 6, verso 48, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, lhe oferece a água da vida.
No capítulo 7 de João, no versículo 37 ao 39, o Senhor Jesus Cristo, no último dia da festa, se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então nós estamos preocupados em comer, em beber, em vestir, porque essas coisas nós confiamos para prover a nossa vida, o nosso sustento, porque através disso nós acreditamos que vamos estar mantendo a vida. Mas é justamente desse texto que nós vemos aonde Deus está dizendo para nós nos preocupar e buscar a relação entre o reino de Deus e o tesouro dessa terra, e com todas as provisões. Então, olha, quando a gente lê o sermão no capítulo 5, o Senhor vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós não podemos desassociar essas palavras, esses ensinos de Jesus, dos seus ensinos anteriores. Porque muitas vezes nós estamos focados com a realidade deste mundo, que é temporal, que é passageira, e não estamos realmente interessados com aquilo que é eterno. E não é à toa que Jesus Cristo vai dizer: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, então só alguém que realmente coloca o seu tesouro no céu, acumula o seu tesouro no céu, ele coloca o seu coração no céu, ele também tem um discernimento, uma percepção das coisas que Deus tem para ele. E o reino de Deus, ele vem, irmãos, com poder e grande glória. O reino de Deus que nós pensamos que está longe, que está distante. Às vezes temos a escatologia dispensacionalista que ainda está aguardando a vida deste reino, mas o Senhor Jesus Cristo, primeiro João Batista, vem pregando e dizendo para se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Depois o próprio Cristo também chama as pessoas ao arrependimento e diz que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. E como esse reino chegou? Ele chegou, irmãos, com curas, libertação, ressurreição, com perdão. Tudo isso nós vemos Jesus Cristo fazendo. Jesus Cristo cura os doentes, Jesus Cristo liberta os oprimidos de espírito maligno, Jesus Cristo perdoa pecado das pessoas. Em Marcos no capítulo 2, quando desceram aquele paralítico naquela casa que estava cheia pelo telhado, que Jesus Cristo diz para ele: filho, tenha bom ânimo, teus pecados são perdoados. E houve murmuração dos fariseus: quem é ele para perdoar pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus Cristo, conhecendo o seu pensamento, disse para ele: qual mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse para o homem: levanta e anda. E o homem foi curado. Porque Jesus Cristo, ele traz o reino de Deus. E Deus começa a estabelecer o seu reino pelo ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve libertação dos oprimidos. No capítulo 4,
de Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra na sinagoga, no versículo 14 ao 21, e quando o assistente lhe dá o livro, ele lê em Isaías, que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar, e a restaurar, e a libertar. E aí depois ele diz: hoje se cumpriu essa profecia de Isaías. O reino de Deus estava vindo, ou melhor, veio com poder e glória. E aí nós podemos ver que Jesus Cristo, ele estava libertando, estava curando, estava perdoando, estava ressuscitando pessoas, mostrando aqui o reino de Deus chegado na terra. Ele mostrou isso. E essas são as características do reino de Deus. No capítulo de número 11 de Mateus, verso 28, o Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo estava libertando. Ele continua a libertar. Ele continua a restaurar. Eu sei que muitas pessoas têm um evangelho falsificado que fala muito disso, mas muitas pessoas, por realmente não ver o evangelho de Cristo, o poder do evangelho transformador, acaba não experimentando o reino de Deus, não entrando no reino de Deus, não tendo uma nova vida. Mas ele chegou, ele está aqui. E muitas pessoas não querem buscar o reino de Deus, não querem entrar no reino de Deus, mas ele está presente, ele está próximo. Então o reino de Deus, ele veio com poder, veio com glória, mas o reino de Deus também trouxe justiça. O reino de Deus, ele vem com justiça. Quando Jesus Cristo está aqui na terra, ele começa, irmãos, a desfazer as obras do diabo. O que Jesus Cristo faz? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que Cristo faz é subjugar e destronizar o príncipe dos demônios, o príncipe deste século, o enganador, aquele que tem enganado e oprimido as pessoas. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é subjugá-lo, neutralizá-lo. Estava expulsando demônios, os demônios chegavam até Cristo e se rendiam, eram expulsos. E os fariseus, ainda com seus olhos maus, sem discernimento, com a incredulidade no coração, aí acusa a nosso Senhor Jesus Cristo de expulsar os demônios pelos príncipes dos demônios. Aí ele vai dizer: olha, ele expulsa os demônios com o poder de Belzebu. Lucas, no capítulo de número 11, Mateus capítulo também 12, vai narrar esta história, aonde o Senhor Jesus Cristo vai repreendê-lo e vai mostrar o perigo que eles estão correndo de blasfemar, de insultar a Deus. Insultar, estava atribuindo a obra do Espírito Santo, feita por Jesus Cristo, aos demônios. E isso é uma grande blasfêmia, isso é um insulto, isso é uma ofensa a Deus, atribuir a obra de Deus aos demônios. Ou também vice-versa, né? Que às vezes as pessoas também gostam de atribuir coisas do demônio a Deus, também é uma blasfêmia. As pessoas não têm discernimento e acham que as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, mas eles não estão preocupados, interessados em descobrir a fonte dos milagres e das revelações, que muitas vezes essas fontes,
elas são diabólicas. Mas para as pessoas não importa, não, está acontecendo coisas boas, milagres estão acontecendo, não, eu quero saber a fonte. O que importa para mim não é o milagre, é a fonte da qual o milagre está sendo realizado. O que importa para mim não é a revelação, é a fonte de revelação que está sendo, irmãos, dada. Então Jesus Cristo diz para eles: olha, se eu expulso Satanás com Satanás, o reino está dividido, e um reino dividido não subsiste. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E aí nós vemos que Jesus Cristo, ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens sem que primeiro o amarre. Então o que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio a este mundo, aonde Satanás estava reinando, governando, e com um governo opressor, e ele subjugou e destronizou Satanás. E até os demônios estavam se sujeitando a ele, obedecendo a ele. Jesus Cristo disse que veio desfazer as obras do diabo, então ele estava desfazendo as obras do diabo. Pessoas que estavam doentes por causa de possessão maligna, estava sendo libertas, estava sendo curada pelo poder de Jesus Cristo. O reino de Deus estava chegando, a justiça de Deus estava chegando, mas a justiça de Deus, nós também encontramos essa justiça na cruz do Calvário, aonde os pecados estão sendo punidos. Na cruz do Calvário, Deus está julgando e condenando o pecado. Na própria carne de Jesus Cristo, no próprio corpo de Cristo, os nossos pecados foram punidos. A justiça estava vindo, estava sendo feita. Os pecados que nós cometemos estava sendo punido na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus também estava trazendo a justiça. Na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo a morte. Então a justiça de Deus estava sendo feita. O reino de Deus é o reino justamente de justiça. E por isso nós precisamos tanto entrar no reino de Deus. Por isso precisamos buscar o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não tem aparência exterior. Ele não tem aparência exterior. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse para Pilatos. Porque Jesus Cristo disse no capítulo 17 para os fariseus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E aí, quando Pilatos estava diante de Jesus Cristo, Pilatos diz: então você é rei. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Vamos ler o capítulo 17 de Lucas, verso de número 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não tem essa aparência deste mundo. Como Pilatos, o Senhor Jesus Cristo disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não se parece com o reino deste mundo. Meu reino não é conquistado com violência.
Meu reino não é conquistado por ganância, por inveja, por usura. Não é assim que o meu reino vem. Meu reino não se parece com este reino, porque é assim que é o reino deste mundo. É conquistado com violência, é conquistado por ganância, por orgulho, por inveja, por soberba. É assim que é o reino deste mundo. Mas Jesus Cristo está dizendo: meu reino não é dessa forma. Ele não vem com essa aparência. Estava deixando bem claro qual não era as características do seu reino. Mas aí Jesus Cristo diz: o meu reino está dentro de vós. Como é que o reino de Deus ele vem? Porque você não pode desassociar o reino do rei. Como é que o reino vem? Como ele chega? Ele chega com humildade. E nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de pais pobres, humildes. Ele nasceu numa manjedoura, porque na estalagem não tinha vaga para seus pais, porque ali, naquele dia, sua mãe deu à luz a ele. Então ele foi enrolado e colocado na manjedoura. A gente vai ver que ele não vem com um exército, não entra em Jerusalém com um exército todo glamouroso, mas ele vem montado em um jumentinho, um filho de uma jumenta. Ele entra e o povo está clamando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha a maneira que ele vem, com humildade. Paulo vai dizer a Filipenses que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus não foi algo que ele se apegou, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou tomando a forma humana. Ele adiciona a natureza humana à sua natureza divina para entrar neste mundo. Para quê? Para tomar uma forma de servo. É assim que o reino vem, com humildade. O reino vem com humildade. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo toma a forma de homem. E o que ele faz? E ele, em submissão, em obediência ao Pai, ele vai à cruz. Então, o reino de Deus vem com humildade e vem também com submissão. O Senhor Jesus Cristo, ele está totalmente submisso ao seu Pai. A gente vai ver que tudo que ele faz o que o Pai lhe ordenou. Ele nunca age de maneira própria. Ele nunca age de maneira independente, porque tudo isso é o que Satanás quer. Satanás continua a nos tentar a agir de maneira diferente, como ele fez com Adão e como ele tentou fazer com nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que após o batismo, o Espírito Santo levou Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, veio o tentador. No momento que ele teve fome, Satanás aparece e inicia ali a tentação. Jesus está com fome. Seu corpo precisa se alimentar. Mas ele tem uma ordem do Pai para que jejue.
E ele está totalmente confiando no Pai. Então, nesse momento, Satanás se apresenta ao nosso Senhor Jesus Cristo e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo repreende Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nos faz lembrar de Adão. Porque nós pensamos que nós vivemos só de comida. O Senhor, quando criou Adão, disse, olha, no capítulo 2, verso de número 15 ao 16, o Senhor diz, olha, de toda árvore que está no jardim você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque se você comer você morrerás. Então Deus dá a provisão, Ele dá a vida para Adão e dá o alimento para Adão, mas também lhe dá uma palavra. Porque Adão não ia depender só do alimento para viver, só dos frutos para viver, ele dependeria da palavra de Deus para viver. Então Satanás chega até Jesus Cristo e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele não quer agir independente do seu pai, como Adão fez. Ele age de acordo com a vontade do pai, porque ele veio para fazer a vontade do pai. Então Satanás, ao escutar Jesus Cristo lhe refutar com confiança na palavra do Pai, então o que é que ele faz? Ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo e diz, você confia, como se ele dissesse, você confia na palavra de Deus? Está escrito assim, lança-te daqui abaixo, que darão ordem ao teu respeito. Olha o que ele faz, porque Jesus Cristo diz que o homem não vive só de pão, que não só de pão o homem vive, mas ele vive da palavra de Deus. Então Satanás pega Jesus Cristo e então mostra que você confia em seu Pai, mostra que você confia nele, está escrito, lança-te daqui abaixo e darão ordem ao teu respeito, para que nada de mal lhe aconteça. Jesus Cristo diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não se contenta, transporta Cristo para o monte, e ali mostra toda a glória e riqueza, todo o reino. Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Que lhe dá a visão de todo o reino e a sua glória e diz, se você prostrado me adorás, eu te darei todo este reino. Aí Jesus Cristo diz, para trás de mim, Satanás, que só a Deus adorarás e só Ele servirás. Só a Deus. Você percebe como o evangelho está bem diferente hoje? Aí as pessoas vão para a igreja e Satanás está lá lhe dando tudo, prometendo pão, prometendo casamento, prometendo riqueza, prosperidade, e as pessoas vão adorar. Eu vou na igreja ali que eu vou buscar minha bênção. Satanás está lá. Eu vou buscar a minha bênção, porque eles estão focados no comer, no beber e no vestir, e não focado no reino dos céus. O seu coração, o seu tesouro, ele está acumulando aqui na terra. O seu coração está aqui na terra. Os seus olhos, a luz que há nele é uma grande treva.
não têm discernimento, não têm sabedoria de nada. Então eles vão para a igreja, mas eles vão para buscar essas coisas. O Deus dele tem isso para lhe oferecer. Ofereceu para Jesus. E o Filho de Deus rejeitou, porque tinha uma glória eterna para conquistar. Tinha um reino eterno para governar. Tinha vidas para salvar, então ele rejeitou. E Satanás teve que bater em retirada. Então é isso que nós vemos, como o reino de Deus vem. Com o quê? Com humildade e submissão do Filho de Deus para com o Pai. É assim que o reino vem. Aonde a vontade de Deus... Você lembra da oração que Jesus Cristo está ensinando a orar? Os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus Cristo diz: olha, quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita na terra do jeito que é nos céus. É assim que o reino vem. O reino de Deus é aonde a vontade de Deus prevalece. Então ele não vem com aparência exterior. Jesus Cristo diz: ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Porque você não consegue entrar no reino de Deus sem que o rei entre em você. Você não consegue. E Jesus Cristo, ele diz que ele veio justamente para fazer a vontade do Pai. Paulo, no capítulo 8 de 2 Coríntios, no versículo 9, ele vai dizendo: sendo rico por amor de vós, ele se fez pobre para que vocês fossem ricos. Ele se fez pobre, mas ele fez isso por amor de nós. Ele abriu mão, porque ele queria nos salvar. Então, por amor de nós, ele que era rico, se fez pobre. Então, ele demonstra o amor ao seu Pai em total obediência. Então, é assim, queridos irmãos, que nós devemos ver o reino de Deus. O reino de Deus, e este reino tem que estar dentro de nós. Este reino tem que estar dentro de nós. Aonde a vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas, aonde precisamos ser humildes. E eu lembro que Tiago, ele vai justamente no capítulo 4, diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que nós resistimos ao diabo? Aí ele diz: nos submetendo a Deus. Submeta-se a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É justamente fazendo a vontade de Deus da mesma forma que Cristo fez. Então este reino está dentro de nós. Então quando Cristo, ele entra em nossas vidas, ele traz o reino de Deus também para nossas vidas. Aonde nós somos humildes. E aqui a ideia de humildade é pobre de espírito mesmo, a qual ele está falando no capítulo 5, verso de número 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Os pobres de espírito. Isso significa que não deve haver orgulho, soberba, ganância em nosso coração, porque se tivermos um coração soberbo, se tivermos um coração ganancioso, o reino de Deus não estará em nós, não herdaremos este reino. E esse é um dos grandes desafios.
é reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria. E aí você pode ler o capítulo 5 de Mateus e vai compreender, queridos irmãos, o que é ter uma vida de pobreza, o que é ser, irmãos, pobre de espírito. E você também pode compreender o contraste disso, o inverso disso. Porque o pobre de espírito é aquele que reconhece, sabe o quê? Que ele não tem nada. Ele reconhece que ele não tem nada. Porque o orgulhoso, ele não reconhece isso. Ele age como uma das igrejas da Ásia que diz: rico sou e de nada tenho falta. Então ele pensa assim, por quê? Porque ele só está buscando as coisas dessa terra, mas nós acabamos de falar que essas coisas aqui da terra são perecíveis, deterioráveis, corruptíveis, temporais. Então o que exatamente nós temos? Nem a nossa própria vida. Essas coisas não garantem a segurança da nossa vida. Pelo contrário, nós também somos corruptíveis como essas coisas. Porque nós morremos, então não temos nada. Isso é pobreza. É pobreza porque tudo que nós temos se desfaz. Até a nossa própria vida se desfaz. Mas o que é ser rico? Da graça de Deus é você ter vida e vida com abundância, e você sabe que o próprio Deus conhece a nossa necessidade e é Ele que supre ela. Então quer ser rico, irmãos? Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus, ele está em expansão. O reino de Deus está em expansão, ele está crescendo, ele está se expandindo. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos o que os homens pensavam a respeito dele, e que Pedro depois traz aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que Jesus Cristo diz: olha, tu é Pedro, ou melhor, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E eu te digo que tu é Pedro, mas sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu lhe darei a chave do reino. Aí Jesus está dizendo que vai dar a chave do reino para Pedro, não só para Pedro, mas para todos os seus discípulos. No capítulo 28 de Mateus, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E depois, no capítulo 2 de Atos, Pedro, ele abre o reino dos céus para as pessoas entrarem, e ele prega o evangelho, e a boa nova do evangelho é que o rei se levantou, um novo rei se levantou e está reinando sobre a terra, e o seu reino é de justiça, seu reino é de paz, seu reino é de alegria. É um novo rei, não é mais aquele rei opressor que está governando essa terra. Essa terra agora ela é governada pelo Senhor Jesus Cristo. E as pessoas começaram a entrar neste reino a partir do momento que o apóstolo Pedro abriu o reino dos céus, e o evangelho é a chave que abre a porta do reino para os pecadores, para os pobres de espíritos. E aí no versículo 34, para nós concluirmos, o Senhor diz: não se preocupe com essas coisas, basta cada dia o seu mal. Estamos preocupados com essas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não vos preocupeis com essas coisas, basta cada dia o seu mal.
Se preocupar com o dia de amanhã é sinal de incredulidade. Eu e você precisamos buscar o reino de Deus, porque ao buscar o reino de Deus, eu e você não vamos mais se preocupar com o dia do amanhã, porque é o reino de Deus e a justiça que garante a nossa vida. É o reino de Deus e a justiça. Então, se nós ficarmos preocupados com o mal de amanhã, porque nós já demonstramos uma certa incredulidade. Preocupado com as coisas de amanhã. Meu Deus, amanhã tenho que já buscar, preparar as coisas, comer, beber, tenho que trabalhar, então está focado só dessas coisas. Mas o que vai garantir a bênção de amanhã, é a busca do reino de Deus e a sua justiça hoje. Então eu e você não vamos ficar preocupados com o dia de amanhã, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça no dia de hoje. Amém, igreja? Ficou claro para vocês? Concluímos essa mensagem hoje. Que você comece a refletir em tudo que foi pregado a semana passada e esta semana, onde nós concluímos, aonde o Senhor Jesus Cristo nos exorta a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Porque a vida, ela é garantida não pelas coisas dessa terra, não é a prata, não é o ouro, não é o seu salário, não é o seu feijão, não é o seu arroz, não é as suas roupas esplêndidas, bonitas, que vai garantir a sua vida, que vai sustentar a sua vida. Por quê? Porque a traça, a ferrugem e o ladrão rouba. O que vai garantir a sua vida é Jesus Cristo, o pão da vida, a água da vida, a sua justiça para nos cobrir. É isso que vai garantir a nossa vida hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus o abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.